Pessoal, deixa eu seguir aqui então. Visto então aqui como é que são os detectores, né? Aqui acho que não tem muito mistério. A gente pode ir adiante aqui para minha última slide. Depois a gente vai para os videozinhos lá que eu vou mostrar. Mas, deixa eu ter que diminuir esse slide aqui também, para a gente enxergar as três coisas na mesma tela. Como é que, como é que são os cromatogramas? Os cromatogramas que o cromatógrafo nos mostra, deixa eu até mostrar para vocês, vou aumentar então aqui. O cromatógrafo vai nos mostrar esse tipo de cromatograma aqui, ó. O detector de massa, né? O detector de massa ele pode nos mostrar assim, ó. Tá chegando íons aqui no meu detector, né? Mas eu posso só dizer para vocês as contagens totais, entenderam? A gente pode só pedir essa configuração para o detector de massa e ele vai só mostrar um cromatograma assim para nós, ó. Tá passando o tempo aqui, né, da separação cromatográfica, tá vindo coisas lá da coluna e eu estou mostrando só as contagens totais, entendeu? Então isso aqui é um jeito de ter um cromatograma chamado TIM, a sigla em inglês, né, que é o monitoramento de íons totais, certo? Então se tu quer um cromatograma do tipo TIM, é um cromatograma, assim, ó, tu vai ver uns picos, assim, o que quer dizer esses picos aqui, ó? Tem cátion que saiu da coluna cromatográfica, bateu no detector de massa e deu sinal. É isso, não vai saber quem é, entendeu? Tu não sabe quem é. Mas tu vê os picos aqui, tu já consegue ver, ó, isso aqui eu garanto que era uma molécula, outra, né? Talvez seja. E aí, o detalhe é que isso aqui é por tempo, em minutos, né? Toda a separação cromatográfica aconteceu, levou, sei lá, 10 minutos. Tu vai ter um gráfico desses, o TIM, né? Tudo que deu sinal no detector de massa, mas a gente não sabe quem é. Só que é claro que em menos de um segundo, o detector de massa ele já faz uma varredura de massa, ele tira um espectro de massa. Então a gente pode muito bem chegar assim e perguntar para o detector de massa, não, detector, eu quero que tu me diga aqui no tempo 7,1 minutos, né? Eu quero saber qual é o espectro de massa desse pico aqui que apareceu aí. Aí o detector vai lá e te mostra esse espectro aqui, ó, que já é o espectro de massa, carga, e aí a abundância do sinal. Então talvez ele te mostre que naquele pico era essa molécula aqui que saiu. E talvez, esse espectro aqui seja muito padrão, digamos assim, daquela molécula, de uma molécula específica. Então, a gente acabou identificando uma molécula, sem dúvida nenhuma, é um espectro muito característico daquela molécula, entenderam? Então, qual é a genialidade principal? Por que todo mundo quer ter um detector desse? Porque é possível a gente descobrir que molécula tinha na amostra, sem precisar desconfiar que molécula que era, para comprar uma solução padrão daquela molécula e colocar no aparelho, ver o tempo de retenção dela e aí dizer, não, se o tempo de retenção bate com aquela molécula. Vou pegar um exemplo assim, ó, eu quero saber se isso aqui é um determinado... Vamos chutar aí uma análise... Não, um pesticida, vamos pensar num pesticida, né? E eu quero saber, será que tem tal pesticida numa água lá, né, que eu coletei num manancial lá. Aí eu pego, o que eu tenho que fazer? Se eu estou desconfiado que esse pico aqui, estou desconfiado de um pesticida tal lá. O que eu tenho que fazer na cromatografia comum? Preparar uma solução daquele pesticida, então eu vou ter que comprar um reagente padrão lá daquele pesticida, preparar uma solução dele, injetar no meu cromatógrafo e daí talvez ver que ele dá um pico em 7,1 minutos, tá? Aí eu pego uma água lá do manancial lá que eu quero analisar, boto no cromatógrafo, todas as condições iguais e vou lá e ele dá o pico em 7,1. Então, é isso. Isso muito provavelmente é a substância. Inclusive até para garantir, vai que tenha dúvida assim, mas será que não era uma outra coisa e deu bem naquele ponto? Até para dar uma garantida, a gente faz o seguinte, a gente pega a amostra e faz adições padrões. E aí vê que é reprodutível o pico, né? Então não tem dúvida, né? É aquele sinal mesmo, não é outra coisa. Mas vejam que eu tive que ter o pesticida, eu tive que comprar esse pesticida para daí ver o tempo de retenção dele, e aí comparar com o tempo de retenção lá da amostra, e aí concluir que era. Na cromatografia de massa é possível a gente pegar uma amostra de água do manancial, por exemplo, lá, fazer uma separação cromatográfica, olhar um determinado pico e pedir para que ele nos diga qual é o espectro de massa daquele pico. E pode ser que tu dê uma baita sorte de que aquela tua separação cromatográfica ela foi muito bem feita. De modo que esse pico aqui é uma substância única que está aqui. De modo que ao vermos o espectro de massa dela, a gente não tem dúvida que aquela molécula é a molécula tal. Pronto, tu acabou de identificar, pelo menos qualitativamente, que a tua amostra lá de água tinha o pesticida tal lá.
herbicida, sei lá o que. Entenderam? Mesmo sem nem tu ter o padrão. Aí é claro que se tu quiser quantificar, tu vai ter que comprar o padrão, né? Porque isso aqui não quantifica, né, pessoal? Isso aqui é um resultado qualitativo, tá? A amplitude do sinal a gente relaciona com a concentração, mas esse espectro aqui ele é qualitativo, ele só diz que era a molécula tal, entendeu? Inclusive, se eu pedir o espectro de massa desse pico aqui menorzinho, ele vai me dar também, mas ele não me diz quanto que é esse menorzinho, em quantidade não, mas qualitativo sim. É isso que eu quero dizer, tu pode mesmo não tendo muitos pesticidas e tudo mais, tu pode acabar descobrindo moléculas que tu nem tem no laboratório, entendeu? Porque o espectro de massa vai te mostrar, isso aqui é a molécula tal. Então isso é um mega diferencial aí dos detectores, né? Que é o massa. Que nenhum detector faz isso. Só o massa que faz isso, né? Nenhum detector consegue ver que molécula que era. Certo? Os detectores são sempre sensíveis a uma propriedade da molécula. E o massa não. O massa, ele, como ele faz aquele processo lá que eu já expliquei, ele acaba nos dizendo então que molécula que era, né? Claro que se a gente tiver um problema que esse pico tem duas coisas misturadas, já vai dar um espectro de massa de duas moléculas. Aí, às vezes, dá para entender até. Às vezes, não. Tem isso, né? Então, eu não vou entrar nessa seara aí. E o outro tipo de monitoramento que a gente pode pedir lá no cromatógrafo também é assim, ó. Tu já descobriu que esse pesticida aqui, tu já está desconfiado que esse pesticida aqui é o pesticida tal lá, que tem massa atômica tal. E esse pico aqui, vamos supor que o pico maior aqui é bem a massa do pesticida lá. Vamos chutar aí. O que dá para te pedir também para o cromatógrafo lá? Em vez de tu pedir o gráfico TIM, propaganda da TIM, em vez de tu pedir o cromatograma TIM, que é o monitoramento de íons totais, tu pode escolher uma massa e dizer que o cromatograma só te mostre sinal quando elementos com aquela massa saíram da coluna. E aí seria o gráfico SIM. Se tu pedir o gráfico SIM, aí tu vai dizer uma massa carga única e aí ele vai te mostrar quando, então nesse tempo aqui, 7.1 segundos saiu o pico aquele ali. Aí tu já tem uma noção, realmente é o meu analito, né? Ele nem saiu antes nem depois, ele só sai ali, né? Entenderam? É um outro jeito aí de interpretar os resultados. Inclusive não precisa ser o SIM aqui, que é selecionado, né? O S vem do selecionado, não precisa ser o único, né? Eu botei o único aqui, mas pode ser, dá para escolher uns 2, 3, 4, depende da marca aí do aparelho, né? Infelizmente eu não sou, nunca fui usuário desse negócio, que é uma pena, né? Então, eu não sou de todo mundo aí a ser usuário desse tipo de instrumento, né? Mas é caríssimo, né? Bem caro mesmo esses detectores de massa. Bom, mas agora deixa eu... Bom, aqui eu já deixo só fechar aqui, ó. Em princípio, do material PowerPoint aqui que eu preparei para cromatografia gasosa, eu já encerrei o meu material aqui, né? Já termino por aqui a cromatografia gasosa. Mas nós vamos vir para os vídeos aqui, pessoal. Deixa eu vir nesse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, eu tirei o som, porque se eu não me engano, acho que ele tem uma explicação também. Posso até botar depois, mas... Eu vou passando o vídeo aqui e ele vai mostrar um cromatógrafo. Esse aqui é um cromatógrafo gasoso e... eu já nem me lembro mais. Mas ele é um gasoso com quadripolo, tá? Vamos lá, eu vou tocar o vídeo aqui e vou mostrando para vocês aqui. Não sei se eu deixo o som... Two connected machines. Não, The gas chromatograph and the mass spectrometer. Inside the gas chromatograph, an injector... Se quiser treinar o inglês, né? Mais fácil que isso aqui não tem. And a column. Both are pictured here. A substance is introduced into the injector a substância introduzida no injetor in order to change it into the gas phase. E aqui elas recebem molecules. É difícil. Não vou ficar traduzindo esse troço aqui. Eu vou no vídeo aqui só. Vou tirar o som, vou dar o play. Deixa eu explicar do meu jeito aqui. Aqui, então, aqui vem a saída da coluna, né? Aqui tem as moléculas aqui, ó, e aqui ele pega aquela diferença de elétrons ali. Os elétrons vêm ali e ionizam as moléculas. E o vídeo é muito rápido também, ó. Vejam que as moléculas, quando elas são ionizadas, aqui já tem um campo magnético aqui, ó, que para íons, eles vão ser atraídos por aquele campo, né? Então vejam que as moléculas saem da coluna ali, tudo sem carga nenhuma, né? E logo que elas são ionizadas, elas saem voando para lá, né? É por isso, porque elas viraram íons, né? Entenderam? Vejam que no que elas são ionizadas nesse facho de luz aqui que o vídeo ilustra,
elas saem rápido para lá para dentro. Deixa eu voltar todo o vídeo ali. Olha ali, vem faixa de luz e presta atenção nas moléculas indo para lá. Tá vendo bem rapidinho indo para tá? Ó, tá. Aí depois, deixa eu dar uma pausa aqui. Aí aqui tem essa parte do vídeo que ele fica mostrando as moléculas neutras recebendo elétrons e virando os cátions lá. Estão vendo? Então lá, vira cátion, ó, os cátionzinhos lá. Vejam que são cátions de diferentes tamanhos, né? Que é equivalente aos pedaços daquele que eu falei antes no meu material, né? E aqueles pedaços ali são acelerados. Muitos cromatógrafos gasosos usam um campo, essa parte aqui é só acelerador, não é os quadrupolo ainda. Usam aceleradores com barras também, muito parecido com o quadrupolo, mas essa aqui tem 6 barras, né? Muitos cromatógrafos usam isso. O acelerador dos íons é essas 6 barras aqui, certo? Então aqui é só acelera os íons, né? Então todas essas bolotinhas que estão vendo aí são cátions, né? Pedaços dos analitos lá, né? E aí agora chegou no quadrupolo aqui, ó. Então aqui chegou nesse quadrupolo aqui. Vejam aqui, ó. Deixa eu voltar. O vídeo não está mostrando tanto, mas tá, né? Tem que prestar atenção aqui, ó. Aqui é o quadrupolo. Prestem atenção que tem esferazinhas coloridas que estão saltando fora lá. Elas não estão seguindo adiante, né? Acho que meio deu para perceber que no vídeo as verdinhas estão indo em diante, as azuis estão saltando fora e as vermelhinhas também. Dentro daquela oscilação da radiofrequência, elas foram seguindo aquela oscilação e pelo tamanho delas, elas acabaram não conseguindo fazer o percurso retinho aqui, ó. Ó, as vermelhinhas saltando para lá, azul para cá, e as verdinhas estão indo reto. Estão vendo que as verdinhas conseguem atravessar? Muitas estão atravessando, ó. Olha quanta vermelhinha está saindo para cá, ó. As azuisinhas saindo para lá. E aí as verdinhas seguem reto. E agora, vejam que depois do quadrupolo, ele está combinando um campo aqui. Eu não sei se é magnético ou elétrico aqui, ó. Ele criou um campo, uma curva. E aí só, ó, estão vendo que tem um monte de partículas lá que não estão se enquadrando naquela curva, elas estão indo reto lá. Então elas já não vão chegar no detector, ó. E só os que conseguem fazer a curva bem certinha aqui nesse campo vão conseguir. Aqui tem um aparelho que mostra melhor essa parte aqui. Isso aqui é um jeito de, às vezes a fase móvel lá, que é com hélio, né? Tem hélio que sofre ionização também. Esse tem um detalhe, a fase móvel é o hélio e o hélio sofre ionização. Então um monte de hélio, às vezes consegue fazer a curva e chegar no detector. E isso a gente tem uma linha base muito ruim, dá muito sinal, né? Tá dando sinal, é a fase móvel dando sinal no detector. E aí tem uns filtros aqui, que depois tem um vídeo que mostra melhor, né? Que tenta eliminar esses hélio aqui, ó. Eles jogam, se não me engano, é nitrogênio, acho que é. Agora não me lembro qual que é, mas depois no outro vídeo mostra. Então, para eliminar as fases móveis que se ionizaram. E aí, só quem consegue fazer esse curvão aqui é que vai chegar de novo aqui nessa parte aqui do aparelho. E aí, para não bastar, essa parte aqui tem outro quadrupolo. Olhem só. Mesmo que conseguiu escapar do primeiro quadrupolo, fazer aquela curva, ele vai passar por um outro quadrupolo, que vai separar mais ainda. Entenderam? Então, aí depois, só as moléculas que conseguem atravessar tudo isso aí vão chegar no detector. E aí, acabou-se o nosso vídeo, né? Acabou o vídeo. Só eu vou fechar aqui, tá feito o vídeo, né? Deixei sem som, esse vídeo eu vou botar lá no Siga. Quem não é meu aluno e quiser olhar aí, tá aqui, ó. Vou botar isso aí no Google, no YouTube, aí vai achar. Já tá estourando meu tempo aqui, eu vou fechar e vamos para um outro vídeo, que acho que é até melhor até que esse.